Vai? Então vamos lá. Primeiro ponto, vamos bisurar aqui nossa lei de drogas. Lei de drogas, lei muito simples, de boa, 11.343. Ela é uma norma penal em branco. Por que ela é uma norma penal em branco? Ela é uma norma penal em branco, por exemplo, se você pegar o artigo 33 da nossa lei de drogas, ele vai estar lá, portar, remeter, ter em depósito, guardar, lá traz 18 verbos, e desses 18 verbos ele diz drogas em desacordo com determinação legal. Ele dá o conceito de drogas? Não, ele não dá o conceito de drogas. Quem vai dar o conceito de drogas, quem vai dar a relação, o rol taxativo de drogas é uma autarquia. Olha que interessante. Quem é que cria leis? Quem é que cria leis na sua função típica? Qual o poder? Poder legislativo. Ele, por meio de uma lei, que foi a lei número 11.343 de 2006, essa lei 11.343 de 2006 é a nossa famosa lei de tóxicos, ou lei de drogas. Ela criou a nossa lei de drogas. Só que é pelo poder executivo, precisamente por uma autarquia em regime especial, que é a nossa Anvisa. A Anvisa, por meio, não mais de uma lei, mas por meio de uma portaria, número 344, ela traz o rol taxativo daquilo que é drogas. Pergunta-se, lei é igual a portaria, sim ou não? Não, lei não é igual a portaria. Lei é um instrumento normativo, portaria é um outro instrumento normativo, certo? Mas são instrumentos normativos distintos. Como a nossa lei de drogas, ela não traz a relação daquilo que é droga, ela delega a um outro instrumento normativo, nós dizemos que a nossa lei de drogas ela se trata de uma norma penal em branco, porque em branco ela deixa em branco o nosso conceito, a nossa relação daquilo que é droga, certo? Até aqui ok? Norma penal em branco. Ela deixa em branco aquilo que é droga. No entanto, complementando, ela é uma norma penal em branco homogênea ou heterogênea? Heterogênea. E por que ela é uma norma penal em branco heterogênea? Ela é uma norma penal em branco heterogênea porque hétero, diferente, distinto. Ou seja, lei, portaria igual? Não, por isso que ela é chamada de uma norma penal em branco heterogênea. Certo? Norma penal em branco heterogênea. Alguma dúvida, senhores, até aqui? Sim ou não? Tranquilo? Vamos lá. Vamos bisurar aqui a nossa lei de drogas com relação aos crimes. Lá no artigo 28 da nossa lei de drogas, no artigo 28, nós temos o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Consumo pessoal. Onde é que está o consumo pessoal? Artigo 28 da nossa lei de drogas. Houve descriminalização para o consumo pessoal? Sim ou não? Não, não houve descriminalização. Houve, na verdade, uma despenalização. Não houve descriminalização. O que é uma descriminalização? Descriminalizar é deixar de ser crime. Tecnicamente, dentro do direito penal, quando é que deixa de ser crime? Como é o nome do instituto que a gente aborda? Abolício crimes. Perfeito. O que é abolício crimes? Abolício crimes é a abolição da figura delitiva. Tecnicamente falando, abolício crimes é quando deixa de ser crime. Há uma supressão de natureza formal e há uma supressão de natureza material. O que é uma supressão de natureza formal? Tira do papel aquela conduta. Mas, se não tirar materialmente, não houve abolício crimes. Por exemplo, o crime de atentado violento... O crime de atentado violento ao pudor. Vocês lembram do crime de atentado violento ao pudor? O crime de atentado violento ao pudor, houve uma supressão formal do delito. Como assim, Davi? Ele saiu daquela figura delitiva daquele artigo, mas ele migrou para um outro artigo. Na verdade, ele só ganhou o quê? Uma nova roupagem. Ele saiu do atentado violento ao pudor e ele foi para onde? Para o crime de estupro. Ele mudou. Davi, então,
Se você for olhar, o crime está lá no Código Penal, está revogado. Mas houve abolício crimes? Não. Porque abolício crimes é quando há uma supressão de natureza formal e material. Houve uma supressão formal? Houve. Ele não está lá mais com a mesma roupa, mas ele migrou para um outro artigo. Ou seja, não foi o abolício crimes. Abolício crimes, supressão formal e material. Nesse caso, houve apenas uma supressão formal e não material, porque ele migrou. Então, o que é que aconteceu? O que nós chamamos de princípio da continuidade típico-normativa. Como assim? Princípio da continuidade, continuou a ser crime. Típico, está lá agora no crime de estupro. Normativa, dentro da norma. Então, a supressão formal e material, abolício crimes, essa sim, ela vai tirar do nosso ordenamento jurídico, certo? Não houve, então, no caso para consumo pessoal, houve uma descriminalização? E quando eu digo descriminalizar, deixar de ser crime? Não, não houve descriminalização. Houve, na verdade, com algumas aspas, houve, na verdade, uma despenalização. Por que despenalização, Davi? Houve despenalização com aspas. Mas por que com aspas? Porque é o seguinte, pessoal, se descriminalizar é deixar de ser crime, no rigor técnico da palavra. Vamos pela origem etimológica da palavra. Se descriminalizar é deixar de ser crime, abolício crime, supressão formal e material, despenalizar é deixar de ter? Tem pena por 28? Tem. Se tem pena por consumo pessoal, por que eu digo que houve despenalização? Porque foi uma atecnia. Por quê? Quando se fala despenalização, qual o sentido que quer dar? Perfeito. Não há cárcere, não há privação de liberdade. Ninguém vai ser preso por consumo pessoal. Mas tem pena? Tem. Tem pena? Tem. Talvez o mais correto seria chamar de descarcerização. Aí está correto, porque não há cárcere. Mas, Davi, se eu ver na prova que não houve descriminalização, mas houve uma despenalização, marco como correta? Marco como correta. Porque o sentido aqui da palavra é que não há o quê? Xadrez, tranquilo? Quais são as penas para o consumo pessoal? Nós temos penas de advertência, perfeito. APN. Advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a curso. Com relação precisamente a essas duas, se o agente ele for primário e se o agente ele for reincidente. Se ele for primário, ele cumpre pena até quanto? Até 5 meses. Se for reincidente, até 10 meses. Se o agente, ele de maneira injustificada, ele descumpre essas medidas. Se ele descumpre essas medidas, cabe a quem? Ao juiz aplicar de maneira sucessiva ou cumulativa? Sucessiva. Sucessivamente, o juiz ele pode aplicar uma admoestação verbal. O que é uma admoestação verbal, Davi? Um carão ou uma multa. Cuidado, viu, pessoal? A multa, esse M não é de multa. Já caiu isso em prova. Que as penas para o consumo pessoal é advertência, prestação de serviço à comunidade e multa, tá certo? Errado. A pena é advertência, prestação de serviço e comparecimento de medida educativa de comparecimento a curso. Se injustificadamente esse agente que caiu pelo consumo pessoal, ele descumpre, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, cabe ao juiz, surge para o juiz a possibilidade de sucessivamente. Por que sucessivamente? Porque primeiro o juiz ele vai aplicar um carão, que é uma admoestação verbal. Se não funcionar, pasmem, aí ele aplica o quê? A multa. Tranquilo?
Então, houve descriminalização? Não. Aqui é o consumo pessoal. Show de bola? Vamos passar aqui por cima dos crimes. No artigo 28 da Lei de Drogas, nós temos o crime de consumo pessoal. No consumo pessoal, de maneira bem... Aqui é uma tabela à parte, pessoal, como eu gosto de trabalhar de maneira panorâmica, essas leis extravagantes. Drogas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Tortura, consumo pessoal, a pena APM. No artigo 33, caput, nós temos qual o crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. No artigo 33, parágrafo 1º, é o nosso crime de tráfico equiparado. Ou seja, o tráfico equiparado aqui, pessoal, é para quem planta, certo? Oi? Consumo pessoal, 28, consumo pessoal. O tráfico equiparado, aqui, é para quem, por exemplo, é para quem planta, para quem cultiva, é para quem, por exemplo, vende a um policial disfarçado. Isso aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de lei do parágrafo 1º. Por que do parágrafo 1º? Porque ele traz a figura. Incorre nas mesmas penas quem? Sempre que o legislador ele trouxer essa expressão, incorre nas mesmas penas quem, nós estamos diante da figura equiparada. Acompanhando aí pelo nosso material, 33, parágrafo 2º, qual é o crime? Qual é a conduta? É aquele que induzir ou instigar outra pessoa ao consumo de drogas. A gente vai trazer. Aqui nós temos uma pena de reclusão ou pena de detenção? 33, parágrafo 3º. Qual é o crime? Juntos a pessoas do mesmo relacionamento. É aquele que oferece para junto consumir a pessoa do seu relacionamento drogas. Certo? Artigo 33, parágrafo 3º. Artigo 33, parágrafo 4º. É o tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado. Posso apagar aqui, pessoal, o bizu do consumo pessoal? Vai lá. Ei, Davi. Qual é a diferença de prestação de serviço comunitário para a medida educativa? A medida educativa, é uma medida educativa de comparecimento a curso. Ele vai participar de um curso, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, para trazer para ele as consequências da droga. É como se fosse o MA. Sabe o que é o MA? Os maconheiros anônimos. Lembrou agora? Aí eu falo isso, ninguém esquece, né? Tráfico, eu vou já absurdar o tráfico. Artigo 34 é o tráfico de maquinário. Artigo 35 é o nosso crime de associação para o tráfico. São necessárias quantas pessoas, pessoal, para a associação para o tráfico? 2 ou mais pessoas. 2 ou mais pessoas. 35, nós temos o 36, o 37, o 38 e o 39. O 30... Tráfico privilegiado. O 36, financiamento, é aquele que financia. O 37... Não, aqui é tudo figura de crime. O 37 trabalha como informante ou colaborador. O 38 prescrever ou ministrar culposamente, é o único crime culposo. E 39 conduzir embarcação, barco, conduzir barco
ou aeronave, avião, após o consumo de drogas. Vamos lá para os bizus. Quando a gente fala do crime de prescrever culposamente, vamos lá. Escrever culposamente é o nosso único crime o quê? O único culposo. Tem crime culposo na lei de drogas? Tem. Na lei de drogas, ele é um crime de perigo concreto ou crime de perigo abstrato? Crime de perigo abstrato. Davi, o que é um crime de perigo abstrato? Um crime de perigo abstrato é aquele que dano, ele é absolutamente presumido. Você não precisa demonstrar no caso concreto que houve algum prejuízo, até porque qual é o bem jurídico tutelado na nossa lei de drogas? Saúde pública, certo? É a saúde pública. Você não precisa demonstrar no caso concreto, mas eu vendi droga para fulano e diz aí que ele só se deu foi bem na vida. Não, mas você não precisa demonstrar concretamente. Por quê? Porque é a saúde pública que está em jogo. Ou seja, ele é um crime de perigo abstrato. O que torna todos os seus crimes de perigo abstrato? Não. A maioria deles, sim. Me diga o único crime que nós temos na nossa lei de drogas que ele é de perigo concreto. Perfeito. É aqui, ó. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas. Ele é o único crime de perigo concreto. Por que, Davi? Porque a parte final do dispositivo, ele traz expressamente, expondo a potencial risco, expondo a dano, certo? Ou seja, quer dizer que se você tiver, ele usou drogas e foi andar de barco, mas não tem ninguém do lado dele, ele fazendo manobra perigosa, tecnicamente é crime? Não, porque ele tem que realmente expor, ele é um crime de perigo concreto. Certo? Você realmente tem que expor. Se ele estiver em alto mar fazendo manobra perigosa após usar droga, mas não está colocando a vida de ninguém em risco, diz a dúvida. Vai. Diga, vai, mas pergunte. Policial disfarçado. Ele vai vender para policial disfarçado. Só nossa palavrinha-chave. Então, todo mundo entendeu por que o 39 ele é crime de perigo concreto? Todos eles são crime de perigo abstrato. Por quê? Porque o objeto bem jurídico tutelado é a saúde pública. O que é isso, Davi? É abstratamente. Se o cara está vendendo droga, você olha abstratamente, ou seja, é presumido o dano. Você não precisa demonstrar concretamente. O dano ele é presumido, igual porte ilegal de arma de fogo. Ele é um crime de perigo concreto ou abstrato? Ele é um crime de perigo abstrato. Se você estiver ilegalmente portando uma arma de fogo no meio da rua, não precisa ninguém ver. Não precisa ninguém se sentir coagido, ameaçado. Você não precisa roubar ninguém. Só o fato de você estar portando essa arma em desacordo com determinação legal já é crime. Por quê? Porque ele é um crime de perigo abstrato. Ou seja, o crime do artigo 39 ele é um crime de perigo concreto, porque tem que demonstrar que de fato está causando algum dano, algum risco. Tranquilo? Show de bola? Posso apagar aqui o começo? Vamos falar. Precisa demonstrar. Não, mas assim, em tese, se ele estiver fazendo essas manobras, por exemplo, em alto mar, ele sozinho. Beleza, mas no caso do avião não precisa. No caso concreto não precisa. Precisa também, a mesma coisa. Porque a mesma coisa, vamos supor que tem um bocado de gente, ele tá passando um avião, um voo rasante, ele usou droga, pegou o avião e saiu, ó. Olha aí, sem um braço. Tá vendo? Aí se ele estiver fazendo isso após o consumo de droga, botando no risco a galera, 39. Não entra também quem? Agora se ele estiver fazendo isso em alto mar, não tem ninguém, em tese não é crime. Outra coisa, o único crime de perigo concreto, barco, avião, não entra quem? Carro. Por quê? Nós temos quem no carro? CTB. Diga agora qual é o princípio? Princípio da especialidade. Davi, por que não entra barco? É que nem meus alunos do SES. Tem um crime lá que é vender explosivo para criança. Aí, vender explosivo para criança é um crime dentro do SES? Não mais. Por quê? Foi revogado tacitamente por quem? Estatuto de Desarmamento. Qual o crime? Se você vende explosivo para criança, qual é a conduta? É 16. Tráfico. Artigo 16 é... Perfeito. Vai, força. Vender. Quando foi que eu disse? Qual era o nosso bizu? Se eu falar de explosivo é o quê? Porte ou posse de uso restrito. Posse ou porte de uso restrito. De maneira qualificada, ou de maneira equiparada, que é o artigo 16, parágrafo 1º.
O artigo 16 caput, que é o posse ou porte de uso restrito. Nós temos arma de uso permitido, restrito e proibido. Lembra? O que é arma de uso permitido? É o geralzão. Tecnicamente, o permitido é aquilo que não é restrito e proibido. O que é restrito? É a arma que vocês vão usar. Elas são armas que são reservadas a determinadas categorias de segurança pública. Não é todo mundo que pode usar. Um CAC, por exemplo, um civil, por exemplo, ele pode conseguir um porte para portar uma .45? Não. Um policial federal pode? Pode. Um policial federal já pode. Um bombeiro militar pode? Um bombeiro militar já pode. Por quê? Porque ele é restrito a determinadas categorias. E o que é de uso proibido? São armas dissimuladas, aquela arma disfarçada, parece um isqueiro, parece uma carteira, isso é uma arma de uso proibido. Lá no artigo 16 nós temos o CAPT, posse ou porte de uso restrito. Hediondo? Não. Hediondo é quem? Posse ou porte de uso proibido. Certo? Artigo 16 CAPT, possuir ou portar, em desacordo com determinação legal, arma de uso restrito. Vender o explosivo para a criança é o quê? 16, parágrafo 1º. É o posse de uso restrito na modalidade equiparada. Certo? É o posse ou porte na modalidade... Vai entrar pelo artigo 16, parágrafo 1º. Tranquilo? Deixa eu apagar aqui essa primeira parte. Posso apagar já aqui, condição pessoal? Vamos tratar aqui das frações que tem na nossa lei de drogas. Lei de drogas, pessoal, nós vamos ter quantas frações? 2 frações. Nós temos a fração de 1/6 a 2/3 e temos uma fração de 1/3 a 2/3. De 1/3 a 2/3, nós temos a figura do tráfico privilegiado. Nós temos a figura do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, pessoal, ele cabimento, ele cabe para quais crimes? É para todo o crime da lei de drogas? Não. Ele cabe para o tráfico, 33 caput, e ele vai caber também para o tráfico equiparado, para o artigo 33, parágrafo 1º. Olha que interessante, pessoal, que isso aqui despenca muito. Todo mundo lembra a fração, todo mundo lembra os benefícios do tráfico privilegiado. Mas o que é que volta e meia o aluno acaba se esquecendo? Quais são os crimes que cabem ao tráfico privilegiado? O tráfico privilegiado ele não cabe para todo o crime da lei de drogas. Não vai caber para toda conduta. Só vai caber para o 33 caput e para o 33 parágrafo 1º. Vou dar um bizu aqui. Tudo que valer nos crimes aqui, por 33 caput também vai valer por 33 parágrafo 1º. Se entrou no 33 caput, entra também no 33 parágrafo 1º? Entra, porque ele é a figura equiparada. Então, o que é o tráfico privilegiado? É uma maneira que o Estado, a lei de drogas, encontrou para punir com menos rigor o pequeno traficante. Orelha seca. O cara está vendendo, só que ele vai caber para todo o crime? Não. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos para o tráfico privilegiado? Nós temos... O agente tem que ser primário, ele tem que gozar de bons antecedentes, ele não deve se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Primário, bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra o crime, organização criminosa. O que é que acontece com a pena desse agente? Ela diminui na razão de 1/6 a 2/3. Nós temos ainda nessa mesma fração a figura da majorante, ou causa de aumento de pena. Majorante ou causa de aumento de pena. O que é a majorante? Ela vai majorar o delito. Causa de aumento de pena. Onde é que vai aumentar a pena desse agente? A pena desse agente ela vai aumentar, por exemplo, se ela for praticada, esse crime, ele for praticado. Qual é a diferença de causa de aumento de pena para qualificadora? Qualificadora, nova pena, primeira fase.
Causa de aumento de pena, sinônimo de majorante. Fração, terceira fase. Alguma dúvida? Sim ou não? O furto, ele é majorado ou qualificado pelo repouso noturno? Majorado, enquanto? 1/3. Todos os demais no furto são qualificadoras. O roubo, ele qualifica pelo resultado. Repita. O roubo qualifica pelo resultado. Que resultado? Resultado, lesão grave ou morte. Certo? Isso, entra. Lesão grave ou morte. Isso aí vai ser no morto. Isso aí vai ser o quê? Uma qualificadora. O resto no roubo é o quê? Majorante. Tranquilo? Então faz diferença. O homicídio contra o menor de 14 anos é uma qualificadora ou uma majorante? É uma qualificadora. A rigor técnico há duas previsões, né? Porque ela tanto vai ser uma majorante do parágrafo 4 como uma qualificadora do inciso 9 do parágrafo 2º. Mas, como ela foi atualizada mais recente pela lei Henri Borel, a gente vai levar em consideração que ela é mais o quê? Uma qualificadora por ser uma norma mais recente. Então, o roubo, ele... Não a criminoso e o afim não se dedica às atividades criminosas e não integra organização criminosa. Então, o crime de tráfico de drogas, ele vai majorar no artigo 40. Quais são as hipóteses que ele majora? Quem é que lembra? A causa de drogas, o que é que ele lembra? Ele majora em que situações? Vamos lá. Se for entre países, se for entre países e se for entre estados ou Distrito Federal. Quem foi que eu não falei? Eu não falei o quê? Município. Então não majora entre municípios? Não. Se for, por exemplo, nas imediações ou nas dependências de presídio, precisa a droga passar por dentro do presídio ou só nos arredores do presídio? Não precisa passar por dentro, só nos arredores. Se for, por exemplo, em unidade de ensino, em unidade de trabalho coletivo, em casa de show, espetáculo, se for unidades militares, hospitais. A ideia aqui, pessoal, perceba, é onde tem maior concentração de pessoas, concordam? Por quê? Porque facilita a pulverização da droga. Apesar de ter um local que tem população, mas Não. não há jurisprudência, né? Qual é? Da igreja. Não é jurisprudência, é falta de tipificação legal. Não tem igreja. Se não tem igreja, aí é excelente o pensamento. Davi, se a ideia, o princípio jurídico, a norma jurídica, a criação dela foi justamente majorar, trazer uma causa de aumento de pena, onde há maior concentração de pessoas para poder majorar, ser uma causa de aumento de pena, aumentar a pena na razão de quanto? 1/6 a 2/3, onde há maior concentração de pessoas, então, em tese, não, ele não poderia fazer isso. Se ele colocasse onde há... Por quê? Porque ia ferir o princípio da legalidade, precisamente é o princípio da taxatividade. Não pode ser uma lei vaga, tem que ser uma lei o quê? Taxativa. O princípio da legalidade, ele tem diversos desdobramentos. E um dos desdobramentos do princípio da legalidade, quando ele diz não há crime ou contravenção, nem pena ou medida de segurança, sem lei certa. Ou seja, o que é essa sem lei certa? É o princípio da taxatividade. Tem que ser uma lei... Não pode... É um princípio que ele é voltado mais para o legislador na confecção, na criação da lei. No sentido de que o legislador ele não pode criar um tipo penal vago. Por exemplo, ó, será crime quem tiver a partir das 11 horas andando de maneira suspeita. Ora, porra, o que é de maneira suspeita? Fere o princípio de quê? Da legalidade. Sob sua perspectiva, da certeza, ou seja, o princípio da taxatividade. Então, nesse sentido, vai ferir o princípio da legalidade. Por que você não pode considerar a igreja? Porque não há previsão legal. Então, fere o princípio da legalidade sobre qual perspectiva? Reserva legal. Não tem lei que fale. Então, o juiz ele pode chegar, eu vou colocar... Não, mas não está dentro da lei. Está dentro do artigo 40 da 11343, que é a nossa lei de drogas? Não. Se não está dentro do artigo 40 da nossa lei de drogas, então a gente pode considerar por analogia? Não. Por quê?
Porque o direito penal não admite analogia em Malamparte. Admite para melhorar em Bonaparte ali, mas para piorar ele não pode. Exemplo clássico que eu estou trazendo aqui em prova, que pode ser objeto de questão na nossa prova da Polícia Penal.